E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para falar desse pós-jogo, da minha opinião aí, desse Palmeiras 1, São Paulo 0. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que infelizmente a gente sai com a derrota no finzinho, um gosto merda, né? De estar até conseguindo um bom empate contra uma boa equipe fora de casa e no finzinho, por um vacilo ali conjunto, né? Mas principalmente acho que quem vacila mais no lance é o Ferrarese, que até fez uma boa partida durante o jogo, mas o Ferrarese vacila um pouquinho mais e os caras matam o jogo, faz 1-0 já aos 95 do segundo tempo. Muita gente, já vou adiantar aqui, tá? Muita gente vai falar, tava impedido, não tava, etc. Cara, a verdade é, o VAR no Brasil é uma merda. Se tava ou não impedido, a gente só saberia se tivesse aquele impedimento semiautomático. Se tá ou não tá, honestamente eu não sei. E quando eu não sei, não tenho essa certeza absoluta, eu sou favorável a dar gol, tá? Porque se fosse meu time, eu ia estar puto se tivessem anulado, sendo que não dá pra ter certeza. Porque o espetáculo, o futebol, ele é o gol, tá ligado? Se todo jogo for 0-0, o futebol começa a ficar sem graça. Quem viu o jogaço hoje entre Barcelona e Real Madrid, o jogo foi 4-3 e foi um jogaço. O que você mais quer ver no futebol é gol. Então, eu falo isso porque hoje é o Palmeiras, mas se amanhã for o São Paulo e tiver essa mesma câmera merda, esse mesmo estilo bosta, tem que validar o gol também e tá tudo bem. Não acho que o Palmeiras foi beneficiado pela arbitragem hoje. Eu acho que o VAR no Brasil é uma bosta e isso é outro papo, tá? VAR no Brasil é uma bosta, outro papo. É diferente da semifinal do Paulista, onde a gente realmente foi prejudicado com um pênalti dado que não foi nada e que o VAR não chamou. Então, isso, como um todo, eu acho que sim, ali é prejudicado, ali é outra coisa, ali a gente foi assaltado. Agora, nesse jogo de hoje, cara, a linha um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás, cara, isso é tudo muito manual, vai estar suscetível a erro e é milímetro. Se ele tá impedido ou não, é questão de centímetros, pouquíssimos centímetros, tanto pra sim quanto pra não. Então, nesse caso, cara, eu acho o correto validar o gol. Eu não acho, tá? Honestamente, eu não acho que ele estava impedido. Eu acho que o gol foi legal. Mas, enfim, não quero criar polêmica em cima disso. Já falo logo no começo do vídeo que se você veio aqui esperando que eu fale mal da arbitragem nesse lance, tava impedido, não tava. Cara, pra mim tá tudo bem. Gol legal do Palmeiras, na minha opinião. Beleza? Então vamos falar do jogo em si. Quero matar, tirar esse elefante da sala aqui e falar já diretamente dessa parte. A arbitragem pra mim foi tendenciosa em outros lances, tá? Vocês até vão ver aqui depois no vídeo que eu lançar sobre os reacts, mas a arbitragem foi tendenciosa em outros lances, em algumas faltas, enfim. Mas nesse lance especificamente, cara, é difícil falar, então esquece isso, não vou falar aqui mais sobre tal ou não impedido o gol do Palmeiras, beleza? Vamos pro jogo. Escalação. Um pouco do que eu trouxe aqui foi exatamente o que o Zubeldia fez, né? A gente foi com a dupla ali, né? Em Cédric e Ferrarese pela direita. Não acho que funcionou tão bem, mais porque o Palmeiras não estava atacando tanto por aquele lado. Eu acho que o próprio Zubeldia esperava o Vitor Roque já titular, e o Vitor Roque acabou começando no banco, né? Assim como o Veiga, enfim. Então eu acho que foi uma surpresa esse lado direito do São Paulo tá mais forte e o Palmeiras não ter alguém muito ofensivo ali por aquele lado. Então, a grande preocupação era Estevão. E entrou, na minha opção, na minha consideração, o único problema, de fato, do São Paulo foi ter entrado com o Wendel. Porque o Wendel não tem tanto ímpeto defensivo, né? Ele não é tão bom defensivamente. E o Enzo Dias começou no banco. Talvez por cansaço, isso não dá pra saber, etc. Mas o Wendel começou e me deu um certo receio na escalação, o Wendel ali. Mas começa o jogo, o São Paulo em 15 minutos não encontra a bola, o São Paulo simplesmente joga muito mal, não consegue sair jogando, Palmeiras pra cima, Palmeiras não criou grandes chances, tá? Isso pra deixar claro também, não criou chances absurdas de gol, mas ainda assim o Palmeiras estava com ímpeto ofensivo muito maior que o do São Paulo não estava conseguindo controlar a bola, foram 15 minutos de pressão ali, que o São Paulo conseguiu sair vivo, que é importante pra um clássico que você tá jogando fora de casa. São Paulo conseguiu sair vivo. Saímos vivos desses 15 minutos, aí o São Paulo começou a ter um pouquinho mais a bola. Ficar um pouquinho mais a bola, tocar mais a bola. Eu discordo um pouquinho da análise dos comentaristas onde o Matheus Alves estava mal no jogo. Não acho que ele estava mal no jogo, eu acho que ele estava muito bem marcado porque a estratégia do Palmeiras também era clara. Quando essa bola chegasse no Matheus Alves, ia 3 pra cima dele, fazer essa pressão enfim, e tomar a bola. Isso estava acontecendo até com uma certa efetividade, mas o Alves estava buscando o jogo. Pra mim, hoje quem foi mal de verdade, principalmente no primeiro tempo, foi Alisson e Marcos Antônio. O São Paulo estava perdendo muita bola na saída de bola com esses dois. Ferrarese errou algumas saídas de bola também, mas principalmente com Alisson e Marcos Antônio, eu acho que hoje o São Paulo não saiu bem jogando.
que vinha sendo um grande diferencial do São Paulo, né? Os times estavam marcando São Paulo pressão, o Náutico marcou São Paulo pressão, o Alianza Lima marcou São Paulo pressão, e o São Paulo estava conseguindo sair muito bem dessas pressões, criando boas jogadas nessa pressão. Se a gente for falar da terça-feira, né, onde o São Paulo jogou com o Alianza Lima fora, o gol do Ferreirinha, que é anulado, é de uma pressão que o São Paulo sabe sair jogando muito bem, que o Lucas Ferreira... acho que nem era o Lucas Ferreira, né? Mas eu não lembro agora quem pega a bola aqui. Acho que era o Matheus Alves. O Matheus Alves pega a bola numa saída boa de bola do São Paulo. O Matheus Alves pega a bola, abre pro Ferreirinha que faz o gol. Tava impedido ali por detalhe também, mas foi uma boa jogada, né? Então o São Paulo tava saindo jogando bem. Só que hoje o São Paulo não saiu jogando bem. O Palmeiras tava marcando sob pressão e o São Paulo demora a engatar. Então, primeiro tempo inteiro, praticamente, o São Paulo não teve grandes chances, o Palmeiras não teve grandes chances. Acho que o Palmeiras tem uma boa bola com o Estevão ali, que ele corta pro meio, sai meio livre e chuta pra fora. O São Paulo tem uma chance ok ali com o Ferreirinha, que não é um exímio cabeceador, mas ele aparece pra cabecear. E talvez ali, se a gente tá falando de André Silva ou Caleri, que cabeceiam melhor, ele poderia ter feito o gol. Mas, enfim, primeiro tempo 0-0 e é isso. Começa o segundo tempo, os 2-3 primeiros minutos, começa com o Palmeiras tentando ir pra cima também, só que o São Paulo se acha mais rápido. Então acho que o São Paulo se acha bem mais rápido, o São Paulo já se controla bem em campo, mas ainda não tá criando muita coisa. E aí entra, na minha concepção de maneira muito acertada, teve a lesão do Wendel, né, que o Wendel sofreu uma concussão provavelmente, que ele bate a cabeça, fica meio grog ali, e aí entra o Enzo Dias, então a preocupação que eu tinha com o Wendel acabou nem se concretizando, porque ele sai até que rápido do jogo, então isso força o São Paulo a fazer uma primeira parada, o que eu acho que foi ruim pro segundo tempo do São Paulo, já ter feito essa primeira parada de substituição, mas enfim, acontece, não tinha muito o que fazer. E aí o São Paulo, no intervalo, não mexe, volta, São Paulo não, assim, consegue equilibrar o jogo mais rápido, mas aí entra Oscar e Luciano, Oscar e Lucas Ferreira, que eu acho que eles entram bem, tá, no jogo. E a substituição do Zubeldia não é covarde, eu acho que a substituição do Zubeldia é consciente, ele tira o Cedric, que tava meio sem função ali pelo lado, coloca o Lucas Ferreira, coloca o Oscar no lugar do Matheus Alves, que não estava criando muita coisa, então pra mim a substituição é boa. O Oscar entra bem, só que a gente segue com o mesmo problema, que é Marcos Antônio e Alisson não conseguir sair jogando. A gente tava com muita dificuldade em sair jogando com os nossos volantes, errando muito passe, errando muito domínio, o Alisson tá escorregando muito. Vou falar uma coisa aqui que pode parecer loucura, mas se o Alisson continuar jogando da maneira que tá jogando, ele não vem fazendo grandes jogos, tá? O Marcos Antônio pra mim vem jogando melhor que ele. E o Alisson, se continuar jogando, quem vai tomar essa posição dele é o Pablo Maia. E a dupla nossa de volantes vai ser Pablo Maia e Marcos Antônio. Talvez não seja o Alisson. Talvez o Alisson não esteja jogando tão bem, porque ele tá fazendo a função de primeiro volante que não é a dele. Pode ser. Mas o Pablo Maia tende a voltar. O Pablo Maia que entrou bem hoje. O São Paulo melhora em campo, consegue começar a ficar um pouco mais com a bola, tocar um pouco mais a bola, consegue anular as principais jogadas do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo tem um momento onde ele melhora legal o jogo. E depois da entrada ainda do Luciano e do Lucas Ferreira, não, do Luciano e do Pablo Maia, o time melhora ainda mais. Eu teria colocado novamente o Pablo Maia no lugar do Alisson, tira o Marcos Antônio, mas não tem problema. O Luciano entra, e aí o Oscar cai um pouco mais pra esquerda, né, a hora que o Luciano entra, no lugar do Ferreirinha. E o São Paulo cria boas chances, né? O próprio Oscar sai na cara do gol ali uma hora numa jogada bem trabalhada antes do Ferreirinha sair, né? Quem enfia essa bola é o Ferreirinha. O Oscar sai na cara do gol, o Everton sai abafando, fazendo uma boa defesa, mas o Oscar tinha que ter feito esse gol. Acho que ainda peca um pouco pela falta de ritmo do Oscar, mas acaba não fazendo o gol. Além disso, o São Paulo tem uma outra grande chance, que o Oscar, depois que o Luciano entra, ele dá pro Luciano, só que o Luciano não domina a bola direito, não sei exatamente o que aconteceu, mas o Luciano não domina a bola direito. Teve antes disso, né, até antes dos dois, teve um bom chute com o Ferreirinha, cortando a bola pro meio e chutando ali meio seco, ao invés de chapar, né, normalmente o Ferreirinha chapa mais essa bola, mas ele deu um chute seco, o Everton faz uma boa defesa, então o São Paulo tava criando as melhores oportunidades. O Rafael não tinha feito grandes defesas não, tinha feito uma defesa de falta ali, que a bola foi no meio do gol, tinha uma outra chance que o Palmeiras chegou ali, só que a bola vai pra lua, então nem chega perto de ser gol, apesar da chance até ter sido um pouquinho mais clara. São Paulo teve chances pra, de fato, matar o jogo. E o São Paulo um pouquinho mais no ataque, numa jogada onde o Vitor Roque, que tá novo, né? Eu acho que isso foi um grande acerto do Abel perante ao Zubeldia. Como o Zubeldia não tinha mais alterações para fazer, o Zubeldia precisou arriscar e fazer as últimas alterações aos 30. Então o Abel tinha alterações para fazer. Depois da última alteração do Zubeldia, ele tinha alteração para fazer
com o São Paulo sem alteração. Então ele meio que comanda taticamente. E isso, o Ferrarese no final do jogo estava claramente exausto. O Ferrarese teve alguns vacilos, né, em sair jogando, etc. Mas o Ferrarese, para mim, o que mais pega é que ele estava realmente cansado no fim do jogo. E aí numa bola onde o Vitor Roque ganha na corrida, ele até chega ali, né? O Ferrarese até chega na cobertura, consegue tirar a bola, mas claramente pelo cansaço ele não consegue tomar a frente do corpo. O Vitor Roque toca pra trás, acho que é o Felipe Anderson, agora não lembro direito, mas chega batendo. O Rafael fez uma defesaça, a única defesaça do Rafael no jogo. Só que aí a bola sobra pro Vitor Roque, que faz o gol ali no rebote. O Ferrarese também tava sem condições de acompanhar, enfim. É um misto de azar com incompetência do São Paulo. Por que eu digo que é um misto de azar com incompetência? É azar porque, pô, o rebote cai bem no pé do Vitor Roque. Às vezes o Rafael, se ele chegasse um pouquinho mais inteiro, ele conseguia ter espalmado pra fora, mas não dá pra reclamar da defesaça do Rafael. Se de repente o Ferrarese tá um pouco mais inteiro, a bola que ele rouba ali do Vitor Roque, ele já teria dado um biquinho pra longe e o Vitor Roque nem teria recuperado pra tocar a bola pra trás. Enfim, é um misto de azar, só que tem uma incompetência do São Paulo. São Paulo, antes de dar essa chance clara pro Palmeiras, São Paulo teve 2, 3 chances pra fazer o gol, com o Ferreirinha, com o Oscar, com o Luciano, e o São Paulo tá sendo frequente isso. São Paulo tá criando, tá? O São Paulo nos últimos jogos, contra o Alianza Lima, por exemplo, São Paulo tem o gol impedido do Lucas Ferreira, tem a bola do Alisson que ele alça e o Matheus Alves não faz o gol, depois tem a bola na trave do Alan Franco. Isso tudo não foi gol. E o São Paulo ainda ganhou de 2-0. Ou seja, pro São Paulo fazer 1, 2 gols, o São Paulo tá tendo que criar 5, 6 oportunidades. Isso aconteceu a mesma coisa contra o Fortaleza, que a gente teve 2 chances claras, uma de pênalti e outra com o Lucas Ferreira, que a gente não fez os gols. Isso aconteceu contra o Cruzeiro, que a gente não matou o jogo. Então, vem sendo o próprio jogo de ida, né? Contra o Alianza Lima também o São Paulo não matou o jogo. Contra o Náutico, o São Paulo perde muito gol contra o Náutico não consegue fazer 4, 5 que poderia ter matado já o jogo de volta. Enfim, o São Paulo tá sendo ineficaz na hora de fazer o gol. Quem tá empurrando a bola pra dentro normalmente é só o André Silva. Os outros jogadores estão perdendo alguns gols que não podem perder. Em jogo importante, em jogo que é clássico, em jogo que a gente vai entrar nos mata-matas aí, a gente não pode ficar perdendo esse tipo de gol e sendo ineficiente. Hoje, palmas pro Palmeiras, que foi mais eficiente que o São Paulo. São Paulo foi mais ineficiente e acabou perdendo o jogo. São Paulo teria condições de sair com a vitória? Sim. Teria condições de sair com o empate que não seria ruim? Sim. O que deixa triste é que foi no finalzinho do jogo um vacilo do São Paulo, que acaba tomando gol num cansaço ali do Ferrarese, de repente, que jogou o jogo inteiro, vem de vários jogos seguidos. E é isso, é a vida, cara. Perdemos, não dá pra ganhar sempre. Perdemos os 12 jogos de invencibilidade. Acho que é bom cair essas invencibilidades. Não é bom cair num clássico, não é bom cair contra o Palmeiras, mas é a vida. Não tem muito o que ser dito. Infelizmente, o São Paulo foi mais incompetente que o Palmeiras. Merece a derrota, apesar de que poderia ter saído com a vitória, poderia ter saído com o empate. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Sempre é difícil falar depois de derrota, ainda mais com o São Paulo jogando bem, né? São Paulo jogou muito bem. Mas, assim, não muito bem, né? Mas fez um jogo muito competente. Eu prefiro falar da competência do jogo do São Paulo. Acho que foi um jogo do que o São Paulo se propôs a fazer. O São Paulo foi mais competente até no segundo tempo. O primeiro tempo, realmente, o Palmeiras jogou melhor. Mas o São Paulo, no segundo tempo, foi competente. Faltou só fazer os gols. Que aí é pra tirar o 10 na competência. Se é só o 8 da competência, por isso o São Paulo empata muito. Porque o São Paulo, às vezes, ele é competente até um certo patamar. Falta um golinho a mais de competência pro São Paulo sair com essas vitórias nesses jogos que acabam empatando. Então, São Paulo perde porque o Palmeiras foi mais competente, mas o São Paulo foi competente na estratégia, faltou executar, faltou ali a cereja do bolo pro São Paulo, de repente, sair com um resultado melhor do que o que saiu hoje. E é isso, a vida é essa. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Abrimos live aqui no YouTube, abrimos live lá no TikTok. Mais de 300 pessoas em live, foi bem da hora trocar ideia com todos vocês. Apareceu o Palmeirense zoando, né? É a vida. Mas não esquece de deixar essa moral aí pra gente continuar fazendo essas live reacts. Lembrando que quarta-feira eu vou estar lá no Morumbis, fazendo a cobertura diretamente do jogo. Não vou conseguir abrir live aqui no YouTube por estar diretamente do Morumbis, né? Então vou abrir live só lá no TikTok. Então quem tá aqui e ainda não me segue lá, dá essa moral, me segue lá, que a live vai ser diretamente. Vou mostrar a recepção do ônibus, vou trocar uma ideia com vocês no pré-jogo. E é isso. Tamo junto. Vamos, São Paulo!